Eu estou vendo aqui o Paulo Cogos e ele disse que ele é contra a vontade individual, né? E aí que vem uma contradição. Ele diz que ele é anarcocapitalista, que o indivíduo e a sua liberdade é a razão acima de todas as coisas, né? Porém, isso é uma linha ideológica que contradiz com a outra linha sobre a vida. Ele disse aqui que um bebê, os pais não queriam dar transfusão de sangue, o juiz falou que deveria dar transfusão de sangue, senão o bebê poderia morrer, e ponto final, e houve a transfusão de sangue. Eu não sei se essa discussão levou a ciência de verdade a fazer aquele vídeo lá falando sobre uma garota de 19 anos de idade que não queria sangue, ela já é uma adulta, ou como posso dizer para você aqui? Ou Paulo Cogos inventou um factoide simplesmente para criar uma dramatização sobre a questão, né? Porém, os pais rejeitaram a transfusão de sangue, o juiz colocou, então os pais não têm culpa sobre a decisão em relação à fé deles. O Paulo Cogos aqui ele disse que ele é a favor como fala, da transfusão de sangue, a favor da Igreja Católica, mas ele não disse que ele nem é a favor nem do caminho de Deus, nem do conceito bíblico, e nem da Bíblia, nem do conhecimento de Deus ou da Bíblia. É muito fácil falar por homens, Igreja Católica, mas é muito difícil ver a Bíblia pelo lado profético, né? Até que o nome do meu canal é o Profeta da Destruição, né? Eu quero destruir essa visão materialista das pessoas, né? Porque as pessoas não conseguem ver nada além de coisas feitas pelo homem. E quem acredita pelo homem merece as coisas do homem, né? Eles não vê nada além do umbigo. São coisas de homem, né? São coisas desse mundo. E perante a Bíblia, Paulo Cogos, eu vou deixar aqui o pensamento aqui. Em primeiro lugar, o Deus do povo hebreu, que se tornou Deus do gentio, porque os gentios ou samaritanos foi o único povo que foi fiel até o último fim. Nem os levitas e nem os judeus e alguns restantes das outras tribos foram justos. Jesus Cristo não veio para os judeus nem para os levitas, veio para os escravos, né? E por causa dos escravos, eles foram o exemplo de Deus da misericórdia. Deus, os gibeonitas foram exemplo para Deus ter amor por toda a sorte de homens. Hoje aconteceu uma situação até negativa comigo. Sem querer, eu ralei um carro de um senhor. E aí eu tava com a minha glicemia baixa, eu tava cansado, eu tava movendo o processo contra meus haters, né? Que eles vivem indo longe demais, mas eu não. Eu permiti que eles fizessem tudo isso. Aí eu parei. Eu parei e aí como posso dizer para você aqui? Eu parei e aí o moço ele desceu do carro lá bravo, nervoso, queria discutir comigo, eu fui extremamente educado, não, realmente eu errei, eu arranhei o carro do senhor, eu tirei 2 milímetros de tinta do carro do moço, tirei 2 milímetros, né? Eu acho que não, vai ficar um machucadinho, mas não dá nem para ver, vai ficar uma pinta no carro, uma pinta metálica no carro. E ali não ia ficar muito tal. Eu falei, tô sem dinheiro e tal, e não sei o que. Ele falou que ia chamar a polícia, tudo bem, né? Sou uma pessoa decente, sou uma pessoa honesta. Ele pegou a placa da moto e foi embora, né? E aí eu fui lá, subi no tribunal. Ele ficou lá parado, depois ele deu a volta para o mesmo lugar. Ele descia, uma pessoa decente, Ele né? viu você entrando lá não. Eu falei para ele que eu ia entrar no tribunal e tal. E aí isso é pensar, o cara tomado pelo ódio não resolveu tomar nenhuma atitude ruim, mas o cara é brasileiro. O cara, eu tenho que olhar assim pro cara assim, né? E tem que fazer assim. Tudo bem, dá pra falar com ele. Tu é baixinho? A maioria do brasileiro de verdade. Não, mas o dono do carro é baixinho? 1,60 m, 1,65 m. Minha altura, eu tenho 1,63 m. Não fala a tua altura, porque a carne é a minha altura dele. Eles são doentes. Ou ele vai fazer um feitiço pra me abaixar? São doentes. E como posso dizer, acabou tudo bem. Se ele me processar e eu não queria nem ser processado, eu vou pagar porque eu cometi um erro com ele, né? E foi sem querer, mas foi um erro, né? Eu estou extremamente irritado com o que aconteceu comigo, né? Esses dias aí que tentaram me matar por causa de internet, né? Por causa de que eu sou a favor de que o Bulezão tenha liberdade de falar o que ele achar, que pensar dentro do canal dele, e querem me matar só porque eu sou a favor da liberdade da vida do indivíduo, né? E aí
estava muito nervoso. Aí eu pensei assim, pô, para que eu vou dar asa ao nervoso, né? Isso me deixou estressado, chateado, me deixou com a minha mente aqui, tipo, de um psicopata, só pensando em maldade. Tava pensando em maldade, a maldade estava junto comigo, né? Mas voltando ao assunto aqui, né, Paulo Cogos, a Bíblia diz que o sangue não pode ser adulterado e o sangue não pode ser tomado, que o sangue é imagem e semelhança do Deus Jeová. Deus Jeová em hebraico significa que nunca existiu ninguém antes dele, ele é o primeiro e único, e ele é o primeiro e único a estabelecer toda sorte de coisas, aquilo que há de acontecer. Ele estabelece, por intermédio dele, esse sistema foi estabelecido, e por intermédio dele foi criada a coisa mais bela da criação. Então, nem o planeta Terra é o centro do universo, o ser humano é o centro do universo. Porque nós conseguimos ver as consequências das nossas atitudes. Até um animal, ele tem amor e ele age por amor. Um animal é um animal, ele age por entendimento. Hoje eu estava brincando com o Cherokee, e aí a minha mãe virou assim para ele assim, Thiago te machucou, ele me machucou, ele me agrediu, me salva, me pega no colo, me dá carne, ele bateu em mim, eu tô sofrendo, ele ficou na cabeça da minha mãe assim, e tal, né? Isso é demonstração de amor, né? Aí voltando à questão aqui, né? O sangue é a única coisa que representa Deus aqui na Terra. E por isso o sangue é sagrado e o sangue é a vida, né? Mas também existe o outro motivo. O sangue ele é um órgão vivo, como eu vi o Ciência de Verdade falar. Ele é a vida. Sem o sangue, eu não tenho força para isso daqui. Eu não tenho, como fala, eu não tenho como demonstrar meu estado espiritual. O sangue é tudo. O sangue é uma coisa que está ligada com a carne, com o espírito e com a alma, e que faz eu estar aqui, ou você, qualquer ser humano, né? O sangue ele está diretamente relacionado com o fogo de vida, diretamente relacionado com a coisa mais bela da criação de Deus, né? Então o sangue ele não pode ser nem adulterado e nem tomado por essa razão. E tinha os alimentos impuros. Os alimentos impuros tinham pacto com a morte, Deus é a vida e Deus não tem pacto com a morte. Então, por essa razão, animais impuros não podem ser comidos, como os cachorros. Porém, os muçulmanos não entendem isso, acham que o cachorro tem que ser morto. Mas o cachorro é um animal que a gente domesticou ele e transformou ele nos nossos melhores amigos. Né? Né? E o cachorro não deve ser comido porque é um animal sujo. Né? Eles são imorais, eles representam nós nessa sociedade moral. Aí voltando à questão aqui, existe a questão que o sangue é sujo, é descoberto que o sangue é problemático, que o sangue ele transporta, como fala, ele é vivo, ele tem vida dentro dele, ele transporta um anticorpo, é uma coisa complicada. Existe, o Ciência de Verdade mostrou todos os dados dele lá, e existe, como fala, existe derivados de sangue, né? Quimicamente, que é muito mais seguro do que você tomar o próprio sangue. Existem vários derivados que você injeta na tua veia e aquilo ali ajuda a fabricar o sangue no teu corpo. Tem uma coisa que você vê que pessoa que faz musculação e tal, eu faço muita musculação, tem dia que eu acordo com arritmia cardíaca, eu acordo fraco, porque tem menos sangue do que o normal no meu corpo. Eu tomo um copo de café, eu tomo água, né? A minha força volta, minha arritmia cardíaca... Não, sem sangue. Minha arritmia cardíaca para, né? Porque a quantidade de sangue está um pouco abaixo do normal, né? Eu começo a beber água, beber água, beber água, beber água. Só anemia. Não, já aconteceu várias vezes, já não estou com o organismo bom. Eu começo a beber água, o organismo volta ao normal, porque a gente precisa da água para ter sangue para a pele, ter sangue para o coração bater, ter sangue para o organismo funcionar, né? A água ela ajuda a repor a construção química do nosso sangue, né? Então o sangue é uma coisa muito complicada. E aí vem a questão, a escolha da testemunha de Jeová. Eu quero ver a prova de que leva à morte ou não. E o sangue, com certeza, ele traz muita doença. Por exemplo, Paulo Coco, você vai num centro de doação de sangue, você fala que você é homossexual. Você é proibido na hora de doar sangue. O sangue é uma incógnita até hoje. Futuramente, eu acredito... Fala que tem lepra. Né?
ou tatuagem, né? Como fala, infelizmente a nossa tecnologia médica é um açougueiro. Eles fazem intervenção, retiram certas coisas, jogam drogas para combater outras coisas, eles tentam reconstruir alguma coisa, mas a nossa medicina não consegue reconstituir tecidos, pele, ossos, tecidos cerebrais, mas se a nossa tecnologia ela for para restituir essas coisas, a gente entraria em uma outra realidade. E a gente é extremamente primitivo, né? Porém, essa daqui é a minha opinião, essa daqui é a informação que eu tenho. Eu vi a informação do Paulo Cogos, primeira vez que eu vejo a informação do Paulo Cogos aqui, ele totalmente despreparado, porque ele é como fala, um cara que consegue construir muito a linha de narrativa do pensamento dele, né? E eu acredito que transfusão de sangue ou não transfusão de sangue não vai decidir a vida da pessoa, né? Quando você vai entrar em cirurgia médica. Existem substitutos de sangue e ainda existe um estudo que o sangue pode matar a pessoa, apresentado pela ciência de verdade. Então, essa é uma questão para se refletir, né? Então, eu vou ficar por aqui. Boa noite para todos vocês. Boa noite para você, Paulo Cogos, né? E o debate é uma questão aqui de trazer as soluções. E, Paulo Cogos, você não conhece a Bíblia, você não conhece a lei, você não conhece o princípio lógico da Bíblia, você não conhece o contexto bíblico, você não conhece o pensamento bíblico. Você falando da Bíblia, Paulo Cogos, como a minha mãe disse, você é totalmente cego, Paulo Cogos. Falou aí para você, amigo. E eu sou uma pessoa que eu não estudo mais a Bíblia, mas eu sempre estudei, tenho a Bíblia decorada dentro da minha cabeça e tenho um entendimento lógico da construção de cada palavra da Bíblia. Então, muito agradecido a todos vocês.